Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Meu nome é Tayana e sou a locutora do podcast Fronteira Verde. O nosso programa traz notícias sobre pautas importantíssimas da sociedade brasileira e conta com uma equipe qualificada que abarca conteúdos de qualidade. No episódio de hoje, iremos falar sobre a situação atual da Amazônia, especificadamente das ONGs e unidades de conservação desse rico bioma. Vamos estabelecer um debate com estudiosos e pesquisadores da área, que responderão questionamentos e as dúvidas mais recorrentes sobre esse tema. No final, como de costume, veremos indicações de filmes, livros e podcasts. Dito isto, roda a vinheta. Bom dia a todos novamente e um bom dia especial a Beatriz, minha companheira de mesa. Ela fará juntamente comigo a intermediação e os comentários sobre o debate. E aí, Bia, o que temos para hoje? Bom dia, Tayana, e um olá a você aí de casa. Hoje, no nosso podcast Fronteira Verde, vamos falar sobre as unidades de conservação e ONGs da nossa Amazônia. Como nós brasileiros e pessoas no geral estamos tratando da maior floresta tropical do mundo, diante dos altos níveis de desmatamentos e queimadas, quem protege ou pelo menos tenta proteger esse tão importante bioma? O que as autoridades competentes do governo têm em relação com os cuidados da floresta? E claro, um ponto muito importante: o porquê devemos cuidar e preservar a Amazônia? Para responder essas perguntas e muito mais, convidamos ao nosso programa os especialistas Kailane Keren, Alisson Lívio, Eduarda Mello. E o nosso programa conta com as edições de Galdino Frota. Para dar início ao nosso debate, precisamos entender os assuntos a serem tratados. Unidades de conservação são de suma importância para preservar as florestas do nosso país. Elas foram criadas para impedir ou retardar o desmatamento e a destruição dos biomas naturais, e é inegável que a floresta amazônica necessite de políticas de proteção. O que o governo e a sociedade em um todo fazem para poder preservar e conservar a floresta amazônica no nosso país? As unidades de conservação brasileiras são um espaço natural, protegido por lei devido às suas características singulares da fauna e da flora. As mesmas fazem parte do patrimônio natural e cultural do país, e daí surge a sua importância ecológica. Foram criadas no ano 2000, com a criação da Lei Nacional que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, possibilitando assim que as esferas governamentais, federais, estaduais e municipais, juntamente com a iniciativa privada, pudessem gerir e implementar unidades de conservação no país. Diante da diversidade das florestas brasileiras, qual é a porcentagem do total de unidades hoje existentes e elas são suficientes para abranger a necessidade do país? Cerca de 18% do território total brasileiro é composto por unidades de conservação, ou seja, é algo em torno de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Mas apenas 6% disso são consideradas unidades de proteção integral, aquelas que permitem apenas o uso indireto dos recursos naturais. Dentro desse percentual, 28% dessa área são referentes a unidades de conservação na Amazônia. Essas unidades são divididas em dois grupos: unidades de proteção integral, que se subdividem em outros 5 tipos, como a estação ecológica, e há também unidades de uso sustentável, subdividida em categorias, como a reserva extrativista. Além de serem muitas das vezes insuficientes, ocorre nos últimos anos um crescimento de desmatamento nas áreas, algo inaceitável visto a complexidade dessas organizações. Vigente a tamanha importância das unidades de conservação, quais são as que mais se destacam na Amazônia? Existem diversas reservas na Amazônia, mas as que mais se destacam são a Área de Proteção Ambiental do Garapé Gelado, criada em 1989 e localizada no Pará. Ela é um APA, que se refere a grandes áreas que englobam diversos aspectos biológicos e culturais. Geralmente, a APA permite a presença humana mediante o uso sustentável de seus recursos. Uma espécie ameaçada de extinção protegida é o cuxiú de Utah-Rick. A Reserva Extrativista do Siriaco é uma unidade de uso sustentável criada em 2010, onde os métodos de subsistência da população local é baseado no extrativismo. Tudo isso por meio do uso sustentável dos recursos naturais. As visitações públicas e atividades científicas são permitidas nesse ambiente. Um órgão que não pode deixar de ser citado é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou ICMBio, fundado em 2007.
O nome desse instituto foi dado em homenagem ao seringueiro Chico Mendes, assassinado em retaliação por causa da sua luta pelos povos tradicionais e preservação do meio ambiente. O ICMBio atua hoje em diversas áreas, buscando proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental através das unidades de conservação. Além disso, ele também atua como uma polícia ambiental, fiscalizando e impedindo crimes ambientais. Outro principal agente de preservação é o ARPA, Programa de Áreas Protegidas na Amazônia, criado em 2002, em parceria com o governo federal, órgãos estaduais e agentes privados, tendo como principal objetivo a conservação e proteção de 15% da Amazônia. Ele é considerado o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo, representando a principal estratégia de conservação da biodiversidade hoje em nosso país. Esse programa assegura os recursos financeiros para a gestão das unidades de conservação e promoção ao desenvolvimento sustentável na Amazônia, garantindo também a efetividade para a criação nas políticas de prevenção e combate ao desmatamento ilegal, e tenta manter bases ecológicas para o desenvolvimento do nosso país. Se as unidades de conservação apresentam tamanha importância para as florestas, o porquê delas não serem tão valorizadas e utilizadas? Quais são os problemas mais recorrentes da criação das mesmas? A administração de uma unidade de conservação no Brasil enfrenta diversos desafios. O principal deles é a pressão do agronegócio e empresários para que essas áreas sejam exploradas economicamente. E a falta de uma fiscalização e um plano de manejo eficiente deixa a situação cada vez mais insustentável, uma vez que essas pessoas têm representantes do poder legislativo que lutam para reduzir o tamanho, a grade de proteção ou até mesmo extinguir tais áreas do mapa. Outro desafio é os povos tradicionais que já viviam no local anteriormente à criação da unidade. Até que ponto sua utilização dos recursos pode ser considerada sustentável? Do que foi apresentado, o que nós, sociedade, podemos fazer para ajudar a preservação dessas florestas? Nós, enquanto cidadãos, podemos investir na criação das ONGs, organizações não governamentais que são gerenciadas por entidades privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, cujo único propósito é defender e promover uma causa política, nesse referido à preservação da floresta amazônica. Quais são as ONGs que mais se destacam? Nesse quesito, podemos citar como, por exemplo, a Greenpeace, que luta há mais de 20 anos para proteger a floresta amazônica, através de projetos de lei que proíbam o desmatamento. Para isso, ela conta com uma petição de 1,4 milhões de brasileiros pedindo o desmatamento zero que foi entregue ao Congresso Nacional. Ela atua em diversas frentes, como, por exemplo, apresentando cenários de uso de energia mais renováveis, como energia solar, evitando a construção de hidrelétricas devido a seu impacto ambiental, chama a atenção tanto para as invasões de terra, o trabalho escravo dos indígenas, o desmatamento na Amazônia e faz pressão ao governo para que ele tome responsabilidade de parar o desmatamento ilegal. Outra ONG que pode ser citada neste contexto é a Associação Viva Verde da Amazônia, que promove a defesa, a preservação e a recuperação do meio ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida neste bioma. E uma ONG que deve ser citada é a SOS Amazônia, onde nos anos de 80 a devastação da floresta amazônica começou a ser divulgada internacionalmente e os seringueiros do Acre eram os responsáveis por impedir essa prática. Para proteger essa área e auxiliar as populações tradicionais, foi criada a SOS Amazônia em 1988. A mesma continua ativa nos dias atuais, nos estados do Acre e Amazonas. Por meio de projetos de campanha, a organização arrecada fundos para as ações para preservar a biodiversidade do local, além de incentivar o desenvolvimento sustentável. Diante do que foi dito, podemos perceber que a Amazônia tem suma importância e impacta diretamente as nossas vidas, pois ela é a maior floresta tropical com a maior bacia hidrográfica do mundo, que colaboram para a estabilidade do clima e da temperatura em um todo, regulando sistemas de chuvas através dos rios voadores, que abastecem o país inteiro. Além de possuir uma enorme biodiversidade e abrigar diversas espécies de animais e plantas, é fundamental para a preservação da cultura dos povos indígenas. Levando em conta que os cuidados da floresta também é de responsabilidade social do cidadão civil, podemos ajudar na preservação consumindo menos carne, utilizando menos papel e madeiras de origem não legal e participando de encontros sociais e patrocinando as ONGs como a SOS Amazônia, Greenpeace Brasil, WWF/Brasil, entre muitas outras. Chegamos ao fim e eu gostaria de agradecer a presença e a colaboração de todos para debater esse tão estimado tema, as unidades de preservações e ONGs da Amazônia.
Tomamos por consciência a importância dessas organizações, deixo com vocês indicações de um documentário, A História de Chico Mendes, elaborado por Pedro Henrique Sassi e Rita Andrade, que pode ser encontrado de forma gratuita no YouTube, e uma série de entrevistas disponibilizadas pelo programa ARPA, Meio Ambiente por Inteiro, Áreas Protegidas da Amazônia, da mesma plataforma. Obrigada a todos. Agradecemos a presença de todos e até um próximo programa. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai.